Fala, meus queridos, tudo certo? Professor Denis na área para encerrar aqui com vocês esse ciclo de dicas dessa sequência de 45 dicas poderosíssimas de questões para o Enem. Iniciamos aí nesse começo do final da semana passada um pouco sobre análise combinatórias e falamos sobre várias questões para encerrar agora a última questão com vocês, uma questão bacaninha para você lembrar mais uma vez como lidar com algumas ferramentas. Uma questão mais antiguinha, mas que tem uma ferramenta aqui importante que certamente vai aparecer na sua prova do Enem. Dá uma olhadinha comigo então aí na questão de agora, que é uma questão mais bacaninha. Você vai ver a imagem, como você está vendo aí, de um avião com alguns lugares, né? Focado na pergunta lá embaixo, a pergunta diz o seguinte: o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Muito bem, estamos olhando ali para aquelas vagas, certamente com os x estão ocupados e as branquinhas estão sobrando espaço. Vamos ver quais são as características que está propondo aqui, né? Lá para o texto vai dizer assim: uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Ok, a gente vê ali mesmo que tem alguns espacinhos brancos que não estão preenchidos. Ele deve explicar isso pra gente. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X. E as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. É o que a gente já esperava na imagem, né? Muito bem, eu vou registrar o que nós temos de informação aqui. Temos aqui 7 pessoas para quantos lugares, né? Contando ali os quadradinhos brancos, nós vamos verificar 9 lugares. Então aqui eu quero apresentar para vocês, nessa resolução de questão, duas maneiras de resolver e contar essas possibilidades aí de termos 9 lugares e 7 pessoas, de quantas maneiras podemos posicioná-las ali, né? Acomodar essa família lá. Muito bem, a primeira maneira de resolver isso vai ser analisando que são 7 pessoas, cada uma das pessoas tem que tomar uma decisão. Então a pessoa 1 vai tomar sua decisão, a 2, a 3, a 4, até a 7ª pessoa tomando sua decisão. A primeira pessoa ali que vai escolher, ela tem todos os 9 lugares para escolher. A segunda sobra 8, a terceira 7, a quarta 6, depois 5, depois 4, depois 3 e depois já era. Não tem mais ninguém para escolher, os 7 lugares foram ocupados. Então sobrarão 2 lugares ali para as pessoas escolherem. As 7 pessoas já estão ocupadas, cada uma delas declarou aqui a sua possibilidade de escolha. Esse tipo de situação, geralmente a gente faz a pergunta, né? Putz, a ordem dessas pessoas se posicionarem ali, né, entre esses 7 lugares é relevante? Super relevante. Então você não tem necessidade de pensar sobre desprezo de ordem. Não precisa dividir em nada. A conta já está pronta, então o resultado já é isso mesmo. O resultado é essa multiplicação aí. Nossa, prof, tudo isso seriam todas as possibilidades de 7 pessoas em 9 lugares? Exatamente. Aí você olha as alternativas e você fala: putz, não tem. Não tem, prof, não tem. Claro que tem, na verdade tem sim. Isso seria exatamente a alternativa A. Acha? Não creio. É, muito bem. Se você optar por resolver essas questões por esses princípios de teoria de contagem, no caso só o princípio fundamental da contagem, o Enem, como você já viu em alguma questãozinha que a gente fez aqui, vou deixar até um card em umas questões anteriores, que as respostas são expressões. Uma boa parte das questões do Enem são expressões. Então, se você entende os princípios e curtiu essa história, você vai fazer, você vai falar: puxa vida, não tem alternativa. E agora? Qual que é a tática? A tática é testar a expressão das alternativas. Então é importante que você saiba o que significa essa exclamação, que é fatorial, né? Dito isso, ao fazer aqui uma análise da alternativa A, se você verificar essa conta de 9 fatorial por 2 fatorial, você vai verificar que isso é 9 até 2 fatorial, para poder ser simplificado por 2 fatorial, e vai sobrar exatamente a estrutura ali, como eu quis demonstrar no quadradinho, exatamente a estrutura da alternativa do valor que a gente teve. Então a alternativa A representa o cálculo que nós fizemos, tá bom? Então tá aqui, essa é uma maneira de resolver a pergunta aí sobre essas quantidades de acomodar, essas formas de acomodar a família de 7 pessoas em 9 lugares. Tem uma outra maneira, prof? Claro que tem, claro que tem. Qual que é a outra maneira? Vou mostrar para vocês. A outra maneira é você usando a decoreba da fórmula mesmo. Mas muito importante, para você identificar qual fórmula, nesse contexto, né, que é uma parte do todo, 7 de 9, isso tem tudo a ver com arranjo ou combinação, que é nesse contexto de você selecionar uma parte, né, do seu universo, nesse caso de 9 lugares. Isso, como a ordenação é extremamente relevante para acomodar as pessoas, né, lá
Quando você vai pensar, por exemplo, em lugares de um ônibus, lugares de um avião e assim vai, lugares de uma fila, a ordenação é importante. Então aqui você vai ter que trabalhar com arranjo. Arranjo dessa maneira, que arranjo é a ferramenta que usa esse contexto de ordenação das informações. E o arranjo vai tratar. Então essa porção que a gente vai pegar ali dos 9 lugares, eu preciso também pensar em ordenação. Então arranjo de N coisas escolhido P coisas, P elementos, numa parte desse N é sempre N fatorial por N menos P. Aplicando essa fórmula, então, direta, identificado que isso tem a ver com arranjo, um arranjo, então, de 9 elementos escolhidos 7 seria 9 fatorial menos igual a 9, sobre 9 menos 7, que dá exatamente 9 fatorial por 2 fatorial, alternativa A. É mais rápido de resolver nesse contexto? Sim, só que é mais uma fórmula para você memorizar, mas eu acho legal que você tenha essa percepção, tá bom? Lembrar que isso pode ser também calculado com fórmula, apesar de eu preferir mais te apresentar os princípios. Mas o Enem, como vestibular, agora está cobrando essa análise também mais específica de você lembrar estruturas e fórmulas. Você sempre pode fazer do jeito que eu falei anteriormente, testando algumas estruturas de alternativa, mas é claro que se você tiver isso memorizado na sua cabeça, você pode ganhar um pouco mais de agilidade, tá bom? Espero que você tenha curtido. Deixa um comentário aqui, deixa um like, compartilha com os amigos, qualquer dúvida, cola com a gente e até o próximo vídeo. Valeu!